mas nós cremos que Tu estás no controle de tudo, Senhor. E desde já te pedimos também que o Senhor possa confortar, Deus, o coração daquelas pessoas que perderam, Senhor, esses entes queridos. Mas nós cremos, Senhor, que isso na verdade, de fato, não é uma perda, pois cremos que essas pessoas estão aí junto de Ti, Senhor. E na verdade essa é uma grande bênção. Senhor, louvado seja o Teu nome, abençoa esse momento, abençoa cada irmão. Que o louvor que a Tua igreja vai entoar nessa manhã possa chegar até a Ti, Teu nome seja exaltado. O Teu único nome seja exaltado, pois só Tu és digno. Abençoa esse momento. Que durante esse dia, Pai, cada ato nosso possa ser para Te louvar. E assim possa ser esse dia. Louvado seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Recebe a adoração da Tua igreja. Amém. A Ti, Senhor, a Ti, Senhor, elevo a minha alma, a Ti, Senhor, a Ti, Senhor, elevo a minha alma, oh meu Deus, oh meu Deus, em Ti confio, só em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, meu Senhor, meu Senhor, bom e reto é, meu Senhor, meu Senhor, oh meu Deus. oh meu Deus, só em Ti confio, guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Amém, glória a Deus. Que você possa acompanhar esse louvor com palmas. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Quem achou diz amém. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu gostaria de convidar os irmãos que vão distribuir a ceia, que venham aqui na frente para a gente orar. E nós, enquanto estivermos comendo o pão e bebendo o suco, que possamos meditar no tão grande sacrifício de Jesus na cruz, que foi para nos remir dos nossos pecados. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças Te damos pela Tua bondade, misericórdia e amor, pelo Teu sacrifício na cruz, que nos lavou e nos remiu dos nossos pecados, mediante a fé no Filho chamado Jesus. Mediante o nosso arrependimento, o Senhor nos remiu, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos santificou. E nesse momento nós estamos aqui, Senhor, para lembrarmos desse sacrifício. Para, como o Senhor mesmo diz, celebrarmos a Tua morte. Porque a Tua morte nos proporcionou a vida. A Tua morte nos deu perdão. E por isso nós estamos, nesse momento, a celebrar através dos elementos pão e suco, que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, respectivamente. Então nós estamos aqui para cumprir esse mandamento da ceia do Senhor.
para comermos do pão e bebermos do suco e anunciarmos a tua morte até que o Senhor venha. Então nos abençoa, abençoa esses elementos e se faz presente aqui, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus é que oramos e te bendizemos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus enviou seu Filho amado, meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Bom dia a todos, a paz e a graça, amém? Bom estarmos juntos, celebrando a Deus, glorificando o nome dele, exaltando, amém? É bom estar num lugar como esse, né? Sentir esse vento, respirar esse ar, ter essa oportunidade de comunhão que pode se estender até por um pouco mais de tempo aqui. Louvado seja Deus que tem nos agraciado, tem abençoado o seu povo, e hoje nós estamos aqui, graças a Ele. Amém. A todos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz com a sua presença aqui essa manhã. E louvado seja Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. As criancinhas ficam maravilhadas ali ver os sonhozinhos ali pulando para um lado para o outro, né? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Graças a Deus nós temos entendido, né, essa verdade. Graças a Deus que aquilo que temos vindo até aqui à frente com gratidão, com voluntariedade, temos aprendido bem nisso. Às vezes eu fico pensando assim, será que era necessário todo domingo a gente lembrar? Mas graças a Deus vem chegando outros que precisam também aprender. E também ficar ali firme na nossa mente. Nós sabemos que não podemos dar brecha para o inimigo. Nós sabemos que aquilo que nós ganhamos, aquilo que Deus nos permite ter, não é nosso. Deus nos permite administrar. Porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, graças a Deus, ele nos dá o sustento do nosso pão de cada dia, da nossa família, da nossa casa, e até mesmo sermos benevolentes com outros. Porque não teria nenhum sentido acumularmos tesouro aqui. Não tinha nenhum proveito que a palavra nos ensina. Mas seja assim, seja benevolente, seja voluntário, contribua, louve a Deus com as suas ofertas, com o seu dízimo, porque o nosso Pai que está no céu, em secreto também te recompensará. Amém? Amém. Deus é bom, Deus cuida de nossas vidas, Deus supre nossas necessidades, e a Ele seja toda a honra e seja toda a glória. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus é infinito amor. Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos. E nesse momento nós estaremos vindo aqui, Senhor, com as nossas ofertas, com os dízimos voluntários, a te oferecer, Senhor, com todo o nosso coração, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui presente, por esse momento, porque o Senhor é bom.
e as tuas misericórdias duram para sempre, de eternidade em eternidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receber a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante pra mim a tua graça. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os nossos corações. Amém? Olha, eu estava conversando com a Priscila, minha esposa, e eu estou muito feliz pela oportunidade de estar pregando aqui no aniversário da igreja, né? A minha última participação desse ano de 2016 dominical em pregação, e logo aqui nesse ambiente de comunhão, né? De confraternização, dupla, tripla confraternização. Então, muito obrigado. Foi um ano em que nós nos esforçamos muito, né? O púlpito do Gereissati ele tem se esforçado bastante nesse ano de 2016, nas exposições, nas pregações, nos temas que se desenvolvidos, e eu acredito que isso não é somente um pensamento meu, mas de toda a igreja, né? Todos nós compartilhamos desse mesmo pensamento. E o tema desse mês é: então virá o fim. Ok? Eu queria que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. E você que tem uma revista aí atualizada vai estar bem detalhada. Aqui na NVI não tem. Mas a ordem correta seria... Tem aí a Almeida século 21. O princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a vigilância. O Nacélio, ele nos propôs tomar o caminho inverso. Ele começou domingo passado pela vigilância e pela ordem inversa, né, nós iremos falar sobre a vinda de Cristo Jesus. O Everton, a grande tribulação, e você, Anderson, o princípio das dores. Então está dividido assim no capítulo 24 de Mateus. Ok? Muito bem, vamos deixar de falatório e vamos logo para a exposição, aliás, para a pregação da palavra de Deus. Mateus capítulo 24. Ok? Antes de lermos o texto, eu gostaria de fazermos uma oração, certo? Para que Deus possa continuar iluminando a nossa mente, né? Quebrando o nosso coração, limpando o terreno, né? O Espírito Santo de Deus, para a recepção da palavra. Amém? Curve sua cabeça, por favor, juntamente comigo, e oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós já falamos com o Senhor várias vezes, mas nós temos aqui um costume, o Senhor bem sabe, diante de um momento como esse, nós falarmos contigo, Pai, pedindo que o Senhor derrame graça sobre graça, misericórdia sobre todos nós, porque como alguém já disse, Pai, esse é o momento em que a igreja se senta e tu se levanta do teu santo trono para falar ao nosso coração. Porque antes tu estavas sentado, recebendo os louvores, recebendo toda a adoração, mas agora é o momento do Senhor falar. Ajuda-nos a compreender a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos a devida atenção à tua palavra. Faz assim, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento. Amém. E graças a Deus. Bem, eu falei que nós íamos ler um texto,
mas nós não vamos ler um texto apenas. Nós iremos ler alguns textos, certo? Mas antes eu gostaria de falar algumas coisas sobre o que nós vamos falar aqui, o roteiro da mensagem de hoje, né? É uma mensagem misturada com estudo, né? Devido ao tema A Vinda de Cristo Jesus, né? A Vinda de Cristo Jesus. Bem, eu quero começar dizendo que eu não tenho a intenção de sanar todas as dúvidas em relação a esse aguardado evento, né? Eu não tenho a intenção de falar, até porque quando se fala de princípio das dores, quando se fala de grande tribulação, de vinda de Cristo Jesus, enfim, da vigilância, tem toda uma série de eventos correlacionados, como por exemplo o juízo, né? e novos céus, nova terra, enfim, tem vários assuntos ligados uns com os outros, e eu não tenho a pretensão de sanar todas as dúvidas devido ao tempo, e também os meus colegas pregadores aqui, para desenvolverem bem melhor do que eu aqui o tema, então virá ao fim. Então eu não tenho a intenção de sanar todas as dúvidas. Então nós iremos ver um apanhado de passagens, certo? Concernentes à segunda vinda de Cristo Jesus, encontradas também nos profetas do Antigo Testamento, nas palavras do Senhor Jesus e também nas palavras dos santos apóstolos, ok? Não vai ser, como eu disse, uma pregação, um sermão expositivo. Eu não vou me deter somente num texto, mas eu vou me deter num apanhado de textos. Então, por isso, o sermão vai ter um caráter meio temático, meio estudo, certo? E eu peço a atenção de todos. Pretendo ser, como eu disse antes, bem breve, bem sucinto, mas não superficial aqui nas afirmações que nós iremos fazer. Ok? Então o roteiro é basicamente esse. Nós iremos ver a expectativa da vinda do Messias, né, sob a ótica dos dois testamentos. Primeiramente no Antigo, segundo no Novo Testamento. Em segundo lugar, nós iremos ver, só um instante que eu estou sem o púlpito, estou meio perdido aqui, os sinais que antecedem a vinda de Cristo Jesus. Nós iremos ver os sinais que antecedem a vinda de Cristo Jesus. E terceiro e último, nós iremos trabalhar uma expectativa correta quanto à volta de Cristo Jesus. Qual expectativa nós devemos ter sobre a vinda de Cristo Jesus, ok? Depois eu irei concluir com uma palavra exortativa com relação a esse tema. Pois então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro ponto, que é a expectativa da vinda do Messias em ambos os testamentos. Vamos começar pelo Antigo. Bem, eu tenho que falar para vocês, para todos nós aqui, tenho que declarar que esse assunto, a segunda vinda de Cristo Jesus, o retorno de Cristo Jesus, ele não é um assunto somente nosso. Quando eu falo nosso, eu me refiro a Novo Testamento, a igreja, mas isso também é falado no Antigo Testamento. Sim, a segunda vinda de Cristo Jesus é falada no Antigo Testamento, né? Há uma expectativa desde, né, o Primeiro Testamento, a Velha Aliança, quanto ao retorno ou à vinda de um Messias, né? E isso se dá, essa expectativa no Antigo Testamento se dá devido às nuances, não é, dos sofrimentos acumulativos, esse sofrimento que Israel vem sofrendo durante a sua história. E nesses sofrimentos, nesse acúmulo de eventos que fazem Israel sofrer, nós temos o reino dividido, né? Aquele reino que antes veio com Saul, depois
Davi, depois Salomão, e quando chega em Roboão, ainda no seu exercício do reinado, há ali uma divisão e infelizmente os resultados foram drásticos. Não é? Tem também cativeiros. Não é? Nós temos também uma primeira destruição do templo de Jerusalém e o muro da cidade de Jerusalém. Nós temos também o fato de Israel nunca mais ter experimentado paz. Ter experimentado paz como outrora a nação inteira, esse povo experimentou. Então tudo isso corroborou ou colaborou para que Deus ele entrasse com providência para com o seu povo no Antigo Testamento ainda, fazendo uma promessa específica. A promessa de um libertador, a promessa de um rei, que eu vou chamar aqui de Messias Rei. Messias Rei. E a primeira passagem que nós iremos já de pronto anunciar, ler, aqui é Daniel capítulo 7, verso 13. Vai lá, por favor. Daniel capítulo 7, verso 13. Como eu disse, essa expectativa é desde o Antigo Testamento. Note aí o versículo de número 13 do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Olha só. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Preste atenção. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Verso 14. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Está vendo aí? Isso aqui é uma referência a esse Messias Rei. E, como você já sabe melhor do que eu, quem é o Messias Rei? Quem? Jesus. Né? Outra passagem, por favor. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7 em diante. 1 Crônicas. Vai, caminhe na sua Bíblia. Capítulo 7, aliás, 17 de 1 Crônicas. Versículo 7 a 14. Por favor, acompanhe comigo a leitura. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e o plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. E ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Note isso aí. Para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. O seu reinado será estabelecido para sempre. Aqui é aquela famosa profecia do descendente de Davi, que se sentaria no trono, esse rei
e governaria para todo o sempre. O seu reino não teria fim, o seu reino não conheceria limites. Todos, absolutamente todos, se renderia a esse descendente de Davi poderoso. Né? Então está aí duas passagens, tem mais, mas eu gostaria de lhes poupar de ler todas essas passagens aqui. Se você quiser anotar, tá aí, tem outra, Isaías capítulo 2, verso 1 ao 5, e Miqueias capítulo 5, verso 2. Todas essas passagens falam dessa expectativa, dessa espera ansiosa de um Messias rei, do libertador que viria e eliminaria de uma vez por todas do povo de Deus, do povo do Senhor, essa opressão, esse sofrimento. Né? Então é uma expectativa também já no Antigo Testamento. Mas aí surge um problema. Preste atenção, fique comigo. Surge um problema. Você talvez esteja lembrando de que os judeus rejeitaram Jesus. Está lembrado disso aí? Jesus veio, mas esses judeus rejeitaram ele. Por que isso aconteceu? Como assim? Isso se dá, meus irmãos, por uma razão bem simples. Esses judeus não concebiam a ideia de que esse Messias, rei, ele iria sofrer, ele iria morrer, ele iria ser transpassado. Né? Eles não concebiam isso. Apesar de terem lá, entre os seus profetas, Zacarias capítulo 12, verso 10, Salmo 22, verso 16 ao 18, para eles, esse servo sofredor aqui de Isaías capítulo 53, não poderia ser esse Messias rei, esse libertador, esse, por exemplo, de Daniel capítulo 7, verso 13, que viria nas nuvens, com poder, subjugaria todos os povos, estabeleceria seu reino, e esse reino seria duradouro. Note, parece que não combina as duas pessoas, mas a verdade é que eles não entenderam. Eles não entenderam, e por uma única razão. Aliás, não vou colocar como única razão não, mas uma razão bem básica. Prestem atenção. Um profeta do Antigo Testamento, vocês acham que ele recebeu toda a completude da revelação de Deus? Ele recebeu tudo? Todo o conhecimento de Deus? Sim ou não? Não. Né? Nós que estudamos um pouco aqui a teologia, nós chamamos isso de progresso da revelação, porque justamente a revelação de Deus ela é progressiva. Porque se não fosse assim, não tinha um Novo Testamento. Tinha sido tudo entregue a eles lá. Então eles não entendiam, eles não compreendiam. E para completar, o povo fazia uma má interpretação da vontade revelada de Deus, aí deu o que deu. Não reconheceram Jesus. Não viram em Jesus o seu Messias rei. E zombaram dele ainda. Você sabe do que eu estou falando. Zombaram dele. Colocaram uma placa, colocaram uma coroa de espinhos, colocaram umas vestes, um manto, batia nele e dizia, profetiza, profetiza, diz aí quem foi que te bateu. Né? Então, eles não reconheceram. E essa revelação lá do profeta Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, como eu disse, é uma revelação designada à segunda vinda de Cristo, quando ele virá com glória. Sabe? Quando ele virá com glória. Já para acabar com tudo. Certo? Então é basicamente essa a observação que eu queria falar para os irmãos concernentes ao Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Bem, sobre o Novo Testamento eu gostaria de dizer que, levando em conta o progresso da revelação,
Não é? Eu não teria nenhum problema de falar que o Novo Testamento tem uma certa vantagem sobre o Antigo Testamento no que diz respeito à clareza da revelação. Certo? A clareza do que Deus revelou, por exemplo, para o profeta Daniel. Né? O Novo Testamento já tem um vislumbre, né, melhor desse retorno. Vamos ver aqui. Né? Passagens como Mateus capítulo 24, verso 30, Marcos 13, 26, Lucas 21, 27, essas passagens que eu acabei de citar para vocês, elas confirmam que o próprio Jesus falava do seu retorno definitivo, do seu retorno em glória, do Filho do Homem, por exemplo, como essa de Lucas 21, 27, né? Então verá o Filho do Homem descendo com os anjos. E foi nessa oportunidade que os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes disseram lá, blasfêmia! Por que disseram isso? Porque Jesus estava dizendo, eu vou vir, eu virei, assim como aquele lá de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Está entendendo? Então o próprio Jesus, o próprio Novo Testamento, apesar da encarnação de Cristo Jesus, apesar dessa vinda de Cristo Jesus no meio da história, o próprio Jesus fala que ele virá uma segunda vez definitiva. E nessa segunda vez, preste atenção, nessa segunda vez, ele vai vir, vai separar os seus do que não é seu. Vai acontecer todos aqueles eventos que eu falei, que estão ligados à vinda de Cristo Jesus, e que eu não tenho tempo, não é? Não tenho tempo para destrinchar aqui. Ele virá essa segunda vez. O próprio Jesus falou. Ok? Olha, basicamente, todos os escritores do Novo Testamento testemunham dessa segunda vinda definitiva. Alguns falam que é o dia do Senhor. Ou alguns falam, outros ainda, o último dia. Você tem, por exemplo, João falando lá no capítulo 14, versículo 1 a 4, dessa segunda vinda. O próprio João falando também em Apocalipse 1, 7. 1 João 3, 2. Paulo falando dessa vinda definitiva, né? Dessa segunda vinda. No capítulo 10, versículo 25 de 1 Coríntios, você tem Tiago falando no capítulo 5 de sua carta, verso 8, Judas no versículo 14, enfim, o autor aos Hebreus no capítulo 10, verso 25. Então, basicamente, todos os escritores do Novo Testamento testemunham que Jesus virá. E o próprio Jesus falou que ele virá uma segunda vez. E nessa segunda vez, meus irmãos, ele vai vir de uma forma bem diferente da que ele veio antes. Ele vai vir com glória, em glória. Ele vai vir para exercer seu juízo. Certo? O Rei soberano aparecerá nas nuvens, e como o capítulo 24 de Mateus, se você leu, você vai entender o que eu estou dizendo. O sinal será como um relâmpago que sai do oriente ao ocidente no céu. E todo olho o verá. Aí você vai juntando passagens. Tem capítulo 2, a partir do versículo 5 de Filipenses, quando ele aparecerá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Novo Testamento também testemunha. E o próprio Jesus fala, só que com uma vantagem a mais do que a do Antigo Testamento. Eu diria com melhor visibilidade, dada as circunstâncias do progresso da revelação. Amém? Bem,
Eu tenho uma palavrinha aqui de aplicação. E as folhas vão indo, né? Bem, Pedro, em sua segunda carta, preste atenção, por favor. Ele enfrentou um problema, que esse problema é atual. No capítulo 3, não é assim, é 3, de sua segunda carta, logo nos primeiros versículos, ele vai falar de alguns que estavam entre o povo, alguns pertencentes à própria igreja, dizendo que Jesus não viria mais. Com base em quê? Com base que faz tempo que disseram isso. Faz tempo que foi dito que Jesus não vinha, e disse no tempo do meu avô, no tempo sabe? E no meu tempo aqui ele não chegou ainda. E Pedro fala aquela palavra de advertência a essas pessoas. De que o Senhor não veio ainda a fim de que nenhum se perca, mas que todos venham a se arrepender. Porque ele é longânimo. Mas sua vinda é certa. A sua vinda deve ser inquestionável. Como você tem pensado na vinda de Cristo Jesus? Será que você tem sido como esses que Pedro teve que corrigir? Ou será que as suas ações, todos os dias, revelam um temor dentro de você sobre a vinda de Cristo Jesus? Eu convido você a pensar nisso. Cristo Jesus virá. A sua vinda é certa. A sua vinda foi predita desde o Antigo Testamento, como nós vimos, passando pelo Novo Testamento. E é uma promessa a qual a igreja deve se apegar. Cristo Jesus irá voltar. Eu poderia dizer mais coisas. Eu poderia dizer que ele espera encontrar uma igreja sem ruga e sem mácula. As tuas atitudes, os teus pensamentos revelam um temor e uma constante vigilância, como o pastor Nacélio disse domingo passado, relacionado a esse dia. Pensemos nisso. Em segundo lugar, eu gostaria de falar dos sinais da volta de Cristo Jesus. Né? Olha aí, chega, despertaram. Quais são os sinais? Vamos aqui falar dos sinais, ok? Esses sinais não são sinais inventados por mim. Esses sinais não é fruto da minha interpretação. São declarações diretas, autoevidentes, que nós iremos ver nas Sagradas Escrituras aqui. Né? Então, estala aí os dedos que nós vamos folhear a Bíblia. Ok? Vamos ver aqui. O primeiro evento está no capítulo 24 de Mateus, versículo 14. Abra lá. Mateus 24, 14. E detalhe, eu não tenho pretensão e a Bíblia não dá margem para isso, de ordem cronológica de eventos. Ou seja, vai acontecer primeiro esse, depois aquele outro. Pode acontecer todos eles simultaneamente. Ok? Pode acontecer todos eles simultaneamente. Então eu coloquei, na verdade isso aqui não é uma ordem. Os sinais eles estão aleatórios. Então, Mateus 24, verso 14. O primeiro sinal é a pregação do Evangelho a todas as nações. Olha aí o verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. O que é que diz depois? Então virá o fim. Então o primeiro sinal do retorno de Cristo Jesus é que este Evangelho que nós, do Gereissati 1, labutamos domingo após domingo, pregando, quarta após quarta, pregando esse Evangelho, quando ele for alcançado,
em uma proporção global, mais ainda, mais especificamente a todas as pessoas, então virá o fim. Ok? O segundo sinal é a grande tribulação. Ainda no capítulo 24 de Mateus, nós temos aí 2 versículos, o 29 e o 30, né, de mais um sinal da vinda de Cristo Jesus. 29 e 30, leiamos. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, preste atenção, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. A grande tribulação. Está se sentindo atribulado? Está se sentindo atribulado? Pois vai vir uma tribulação grande, meu irmão. Porque essa aí não é grande, não. Certo? Nenhuma outra tribulação que houve na história da igreja se comparará a essa tribulação terrível que precederá o retorno de Cristo Jesus. Ok? Terceiro sinal: falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Ainda no capítulo 24 de Mateus, nos versos 23 e 24, preste atenção. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então, falsos profetas. Mas não é um gato pingado de falso profeta, não. Né? Se eu pudesse colocar aqui no linguajar cearense, parece que é um caminhão carregado. Né? Um caminhão carregado de falso profeta. Aos montes. Né? Aos montes. Mas outro sinal. O sinal do céu. O sinal do céu. Ainda, Mateus capítulo 24, no verso 15, diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Deixa eu ver se é o 15 mesmo. Não. É o 29 e 30. Ainda 29 e 30. O sol escurecerá e a luz não dará sua luz. As estrelas cairão do firmamento e os poderes celestes serão abalados. Né? Aqui um detalhe. Um parêntese. A gente sabe que a menor estrela, uma estrela pequititica, ela é bem maior, muitas vezes maior do que o planeta Terra. Né? Você que estudou ciências aí no ensino fundamental, sabe o que eu estou falando. Né? Então o que nós temos aqui é o que nós chamamos de o ponto de vista do observador. Então, do ponto de vista de quem está observando, vê um negócio caindo, né? Então o que ele vai pensar? Naquele tempo que as estrelas estão caindo. Né? Então essa visão aqui, essa linguagem, é uma linguagem do ponto de vista do observador. Não é que uma estrela vai cair. Eu acho que só a poeira da estrela acabava com a gente. Né? Então outro sinal. O sinal no céu. Mais um outro sinal. O quinto sinal. A vinda do homem da iniquidade, ou como Jesus fala, o abominável da desolação. Okay? E nós vemos várias outras passagens nas Escrituras, como por exemplo,
2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, vai falar do homem da iniquidade. Nós temos 1 João capítulo 2, verso 18. Apesar de muitos anticristos, você tem um outro artigo definido, né? O anticristo, lá no capítulo 2, verso 18. Apocalipse 13, verso 1 e 10, ao 10. A besta lá, quando no final do capítulo, essa besta, na verdade, é uma outra designação para esse anticristo, para essa pessoa. Então, mais um sinal. E um último sinal está em Romanos capítulo 11, verso 25 e 26. Por favor, me acompanhe, eu estou acabando. Romanos 11, 25 e 26. Que saudade do povo. Vamos lá. Irmãos, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Preste atenção. E assim, todo o Israel será salvo. Sabe o que isso significa? O que vai acontecer na plenitude dos gentios? Quem são gentios? Quem é gentil aqui? Levanta a mão. Muito bem. Quando chegar a nossa plenitude, né, aí haverá o que nós conhecemos, uma conversão a Cristo Jesus em massa dos judeus perto do fim. Então, basicamente, esses são os sinais da vinda de Cristo Jesus, que precederão a vinda de Cristo Jesus. Bem, uma aplicação para nós aqui, antes de partirmos para o terceiro e último ponto. Muitos têm tentado predizer o momento exato da vinda de Cristo Jesus, né? Eu listei aqui algumas pessoas que tentou fazer isso. Nós temos aqui em primeiro lugar, William Miller, fundador do Adventismo. Ele disse que Jesus voltaria entre o dia 21 de março de 1843 até o 21 de março de 1844. Entre na transição desse ano, Jesus viria. A gente está em 2016. Opa, falhou. Segundo, Joseph Smith, fundador do mormonismo, diz que Jesus voltaria em 1891. Errou. Nostradamus, quem lembra desse? Em 1999. Ele disse que o fim do mundo viria em julho de 1999. Eu lembro desse dia, numa quarta-feira à tarde. Geralmente igreja à tarde não tem ninguém, a não ser aquelas igrejas lá, né, que tem alcance mundial, alcance universal, aquelas igrejas. Aí tem pessoas à tarde lá. Mas igrejas assim, como a nossa, não tem pessoas à tarde. Por quê? Porque todo mundo trabalha, né? E eu lembro que em 1999, em julho, era igreja assim, numa quarta-feira, eu me lembro. Era a igreja entupida de gente, porque o mundo ia acabar. E nós estamos aqui em 2016, mais uma vez, falhar, né? Bem, possamos confiar no testemunho da Bíblia, no testemunho das Sagradas Escrituras, né, em que nós acabamos de ver. Haverão indícios da volta de Cristo Jesus. Não se enganem. Não se enganem. Está aí o Greenpeace, né, o mundo acabando, né, aquecimento global e tal, e nós só temos 1% de água potável no planeta. Não se engane. Não se engane. O mundo de então
irá ter seu fim quando Deus disser que ele irá ter seu fim. E nós acabamos de ver alguns sinais que precederão a vinda de Cristo Jesus. Terceiro e último ponto, uma correta expectativa quanto à volta de Cristo Jesus. Eu estou acabando, gente, calma aí. Certo? Por favor. Por que correta expectativa da volta de Cristo Jesus? Como assim, Fábio? Tu não acabaste de dizer que não está certa, não, essa expectativa? Não é só seguir a Bíblia, não. Bem, se você for uma pessoa bem atenta, bem esperta, né, que eu acredito que seja, você vai me dizer, você vai lembrar que existem passagens, apesar dessas que nós acabamos de mencionar aqui, que sugerem uma volta, um retorno de Cristo Jesus iminente. Não é verdade? Vocês estão começando a lembrar das passagens que Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Eu acabei de falar, Jesus pode voltar. Uma iminente volta, um iminente retorno de Cristo Jesus. Há passagens que sugerem isso. Por exemplo, Mateus 24, verso 42 a 44. Não precisa abrir lá, eu vou ler para vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Iminente. Outro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Iminente, você não sabe. Mais um versículo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Então tem versículos desse tipo. Não é? Sinais, eu listei 6 sinais que precederão o retorno de Cristo Jesus, mas tem esses versículos. Né? Que Jesus pode vir a qualquer momento. Então, como resolver esse choque de expectativa? Qual expectativa eu devo desenvolver? Essa dos sinais ou essa da iminente volta? Eu devo esperar os sinais ou eu devo ficar naquela? Ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer momento. Então, qual expectativa? Então, bem, eu vou apresentar uma possível solução, né, de como desenvolver uma expectativa correta. Bem, preste atenção. É um pouco complicado de explicar. Nós podemos dizer que é improvável, mas possível, que esses sinais já tenham se cumprido. Entenderam? Não, né? Eu fiquei também um bocado de tempo para entender isso aqui. É improvável, mas possível que esses sinais já tenham acontecido. Né? Já tenham acontecido. Eu vou aplicar isso, né, não a todos os sinais, mas a 2, né, para a gente não se estender muito aqui. Por exemplo, né, a iminência do retorno de Cristo Jesus. Cristo poderia ter voltado a qualquer momento, dadas as circunstâncias que se passaram no tempo, na história. Mas já que nós estamos aqui, era improvável. Vamos pegar aqui a questão do anticristo. Certo? Presta atenção. A gente sabe que na história da humanidade, ou pelo menos da igreja, do cristianismo, surgiram muitos anticristos, em que esses anticristos, mereciam o artigo definido. Ou, como por exemplo, o Nero. Né? Outro, o Domiciano.
imperadores romanos, em que trabalharam arduamente para que o cristianismo acabasse. Né? E reclamando para si culto. Eu acho que o moderno, né, o considerado anticristo moderno, é o Hitler. Quantos aquele homem matou? E ele queria ser o adorado, apesar de um discurso fajuto de dizer que ele estava ali para servir uma nação, mas ele era o mandante de tudo. Né? E como os cristãos do primeiro século, prestem atenção, por favor, como os cristãos do primeiro século viviam com uma expectativa de uma iminente volta, como por exemplo essa que nós falamos aqui, eles poderiam muito bem, era bem possível, dadas as circunstâncias daqueles anticristos lá, era possível Jesus ter voltado, mas improvável. Por quê? Porque nós estamos aqui. Conseguiram entender? Era possível Jesus ter voltado, por exemplo, em declarações como a de Paulo, que este evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Paulo declarou isso. Era possível Jesus ter voltado, mas improvável, dadas as circunstâncias que nós estamos aqui. Está entendendo? Essa solução só não pode ser aplicada aos eventos, os sinais no céu. Né? Mas todos os outros sinais podem sim ser aplicados. Né? Um retorno de Israel. No decorrer da história, quantos judeus já se converteram ao cristianismo? Quantos judeus já se renderam? No primeiro século mesmo. A igreja no primeiro século era composta basicamente de judeus. Então, era possível que Jesus voltasse naquele tempo, mas improvável, porque nós estamos aqui. Então, com essa solução, dá para nós nos mantermos fiéis ao mandamento do Senhor de vigiar. Vigiar. Não foi o que o pastor disse? Vigie. E também, ao mesmo tempo, ficar de olhos abertos nesses sinais. Ok? Entenderam? Tudo bem? Bem, eu quero concluir aqui a minha pregação. Ufa! Quero concluir minha pregação. Eu sei que eu falei brincando na semana que eu ia falar o dia certo que Jesus ia voltar, né? Vocês estão preparados para ouvir? Eu vim preparado para dizer. Vim. Certo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 36. O Anderson já está com a caneta ali para me tirar do nome aqui da lista dos pregadores. Né? Eu disse que ele ia dizer. Mateus capítulo 24, verso 36. Nós vamos ler do 36 ao 39. Prestem atenção, por favor. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, prestem atenção. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Sabe qual é o dia e a hora que Jesus Cristo vai voltar? É um dia e uma hora comum.
Uma hora comum, gente. Você vê que o texto fala que nos dias anteriores ao dilúvio, o que é que as pessoas estavam fazendo? Estavam... Vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio. Era assim? O que é que elas estavam fazendo? Estavam vivendo a vida delas. Estavam se casando, né? Estavam comendo, estavam bebendo, estavam trabalhando. Esse é um dia comum. Essa é uma hora comum. Sabe? Então Cristo vai voltar nesse tempo, gente. Lembra o que eu falei? Possível, mas improvável. Pode ser agora. Pode ser depois do batismo. Pode ser antes do batismo. É a qualquer momento. É um dia comum. É um dia em que você menos espera. É um dia em que você talvez, desculpa falar dessa forma, esteja brincando de ser crente. É um dia em que você talvez esteja com seu coração endurecido, fazendo as coisas que você quer fazer. E as de Deus, ó, e fica em segundo plano. Pode ser nesse dia tão comum para você. Ó, pensemos nisso. Fiquemos atentos. Portanto, meus irmãos, essa foi a nossa reflexão sobre a vinda de Cristo Jesus. Certo? Que Deus nos livre de sermos como aqueles de 2 Pedro capítulo 3, que diziam, Jesus não vai vir mais não. Né? Que Deus nos livre de sermos como aqueles. Pelo contrário, que nós possamos cumprir a orientação do apóstolo Pedro. Fiquem comigo ainda, por favor. Que nós possamos cumprir a orientação do apóstolo Pedro, quando ele disse o seguinte, no verso 11 e 12 do capítulo de número 13 de sua segunda carta. Vivam de maneira santa, né? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Como é que se apressa a vida do Filho do Homem? Como é que se apressa a vida de Cristo Jesus? Você tem alguma ideia? Alguém tem ideia disso? Lembra de um dos sinais que nós falamos? Que esse evangelho do reino seria pregado a todo mundo, a todas as pessoas. E aí então viria o fim. Sabe como nós podemos apressar a vida do Senhor? Eu creio nisso piamente. Pregando o evangelho. É assim que nós esperamos, aguardamos o dia do Senhor. O dia da vinda do Senhor. É assim que nós apressamos a vinda do Senhor. Contribuindo para que esse evangelho seja pregado a todas as pessoas. Para que então assim o fim venha. Eu sei que tem muitos missionários por aí, arriscando as suas vidas, perdendo as suas vidas, em países em que o evangelho é hostilizado. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Enquanto eles estão lá, e enquanto muitos sonham, eu quero ser um missionário e ir lá para o Oriente Médio, nem que eu pise numa mina e me exploda. Enquanto alguns pensam isso, talvez o seu vizinho da direita nunca ouviu uma palavra de Cristo Jesus, da sua boca. Talvez o seu coleguinha lá da escola nunca tenha ouvido a palavra evangelho da sua boca. Seu colega de trabalho. Eu não posso dizer do meu trabalho porque todo mundo é crente, né, lá no seminário. Mas talvez o seu colega de trabalho nunca tenha ouvido. O que você tem feito para apressar a vinda do Senhor?
Pensemos nisso. Que o Senhor, em Cristo Jesus, possa nos abençoar nesse dia. E que essas palavras, né, até com aquela parte complicada, é possível, mas improvável, possa ficar no nosso coração, na nossa mente, e nós possamos exercitá-la para a honra e glória do Senhor Jesus. Dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser nossa paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, e se ouvirá salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, e se ouvirá salvação. Que é
Mas nós cremos que tu estás no controle. Meu Senhor, meu deixa o meu ser. Ei, vamos orar. Principalmente as crianças. Senhor nosso Deus e Pai. Vão lá pra piscina. A gente vai trocar de roupa e eu vou ver se eu consigo batizar o Rio. Evitar estar jogando lixo, meus pecados.